Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo nós vamos continuar falando aí do capítulo 1 de trigonometria. Mais especificamente nós vamos falar hoje sobre arcos côncavos. Primeiramente nós vamos conhecer a circunferência trigonométrica e algumas características dela. Observe aí a primeira figura, que nós temos a circunferência trigonométrica e o que a gente pode observar aqui, que ela tem raio igual a 1. Então, a primeira coisa que você vai lembrar ao falar de circunferência trigonométrica é que ela tem raio unitário, ou seja, o raio é igual a 1. Na segunda figura, vocês podem observar que a circunferência trigonométrica está dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 partes são chamadas de quadrantes. Ou seja, a circunferência trigonométrica tem 4 quadrantes. Observe ainda que eu tenho um sentido positivo, que é o sentido anti-horário, e um sentido negativo, que é o sentido horário. Além disso, eu tenho esse ponto A. Esse ponto A tem a abscissa 1, valor de x igual a 1, e valor de y ordenado igual a 0. Esse ponto A aqui é chamado de origem do arco, certo? Na terceira figura, você pode observar que na origem do arco ele tem medida de 0 graus, no ponto B, 90 graus, no ponto C, que é meia volta, 180 graus, no ponto D, nós temos 270 graus e, completando a volta, no ponto A, 360 graus. Observe que nós temos os correspondentes em radiano de cada um desses arcos. Nós temos aqui que o correspondente de 0 graus é 0 radiano, de 90 graus é π sobre 2 radiano, de 180 graus é π radiano, de 270 graus é 3π sobre 2 radiano. Então é muito importante que você consiga escrever esses detalhes na circunferência trigonométrica. Em uma circunferência trigonométrica, temos também arcos maiores que uma volta, ou arcos com medidas negativas. Observe as figuras abaixo. Então, a primeira figura aí, você pode observar que eu tenho um arco de 495 graus. Uma volta completa é de 365 graus. Ou seja, este arco ele passou de uma volta completa. Ele já está na segunda volta, certo? Então, observe o seguinte, que 495 pode ser escrito como 135 mais 360. Ou o equivalente em radiano, 3π sobre 4 mais 2π, que no caso é 11π sobre 4, como vocês podem observar aqui na figura, certo? Nessa segunda figura, vocês têm aí um arco negativo. Nós estamos com a origem aqui no ponto A e ele está indo no sentido negativo, que é o sentido horário. Então, observe aqui que nós temos um arco de menos 120 graus ou menos 2π sobre 3. Arcos côncavos. Em uma circunferência trigonométrica, um mesmo ponto P está associado a infinitos arcos. Observe. Então, nós temos aí o ponto P, a origem do arco é o ponto A, a extremidade aqui é o ponto P, 60 graus, ou o equivalente π sobre 3 radiano. No caso aqui, está colocando apenas π sobre 3, mas entendam que é o arco em radiano. Na segunda figura, que nós temos o mesmo ponto P, só que agora ele deu mais de uma volta. Ele deu 2 voltas e está iniciando a terceira. Nós temos agora que o ponto P é uma extremidade de um arco de 780 graus. O equivalente aí é 13π sobre 3. E na terceira figura, nós temos agora um arco de menos 300 graus. Observe que a origem é o ponto A, só que ele agora está indo no sentido negativo. Nós temos menos 300 graus ou menos 5π sobre 3. Vejam só o seguinte,
Note que todos os arcos têm a mesma extremidade. Qual é a extremidade? É o ponto P. Então, baseado nestas observações, nós vamos para a definição. E a definição é o seguinte, ó. Em uma circunferência trigonométrica, quando dois ou mais arcos têm a mesma origem e a mesma extremidade, dizemos que esses arcos são côngruos entre si, né? De maneira geral, nós vamos ter o seguinte, ó. Seja um arco AP de medida alfa, com 0 graus menor ou igual a alfa e alfa menor do que 360, ou em radiano, 0 menor ou igual a alfa e alfa menor do que 2π, as medidas dos arcos côngruos AP podem ser escritos como. Então, essas duas relações são chamadas de expressão geral dos arcos côngruos a um arco dado. No caso aí nós vamos ter alfa mais k vezes 360 ou alfa mais k vezes 2π, né, com k pertencente aos inteiros. O alfa é chamado de primeira determinação positiva e o k é o número de voltas. O arco AP de medida alfa é denominado primeira determinação positiva dos arcos côngruos a ele. Então vamos lá para os exemplos, para ver se a gente consegue aplicar isso daí. Obtenha a primeira determinação positiva e o número de voltas completas na circunferência trigonométrica do arco que mede. Letra A, 1140 graus. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando o arco ele passou de uma volta é pegar esse arco e dividir por 360. Por que por 360? Porque 360 corresponde a uma volta completa. Então, você vai conseguir determinar com essa divisão a primeira determinação positiva e vai encontrar também o número de voltas. Então, dividindo aí 1140 por 360 vai dar 3. 3 vezes 360 dá 1080. Então, tirando aí 1080, nós vamos encontrar 60. Observe que 60 já é menor do que 360. Então, eu não consigo mais continuar a divisão, né? Claro que eu poderia continuar para dar um número decimal, mas meu objetivo aqui é que eu consiga estabelecer o resto e o meu quociente, que no caso aqui é o 3, seja um número inteiro, tá certo? Então você vai ter aí que o 60 é a primeira determinação positiva, ou seja, o alfa, que foi dado lá no slide anterior, e o 3 é o número de voltas, ou seja, foram 3 voltas no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que eu posso escrever 1140 como 60 mais 3 vezes 360. Se eu fosse escrever a expressão geral dos arcos côngruos a 1140, eu poderia escrever assim, ó, 60, que é o alfa, mais k vezes 360, com o k pertencente aos inteiros. O segundo exemplo, que é com um arco em radiano e negativo, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai pegar aí menos 11π sobre 4 e vai escrever como a diferença entre duas frações. Então, observe aqui que eu escrevi, né, eu coloquei menos 3π sobre 4 e menos 8π sobre 4, porque o número é negativo. Se fosse positivo, você ia colocar um mais aqui e um mais aqui também, certo? O que é que você pode observar aqui? Que o denominador eu repito, então a primeira coisa que você vai repetir é o denominador. No caso aqui é 4. Se fosse um 5, você ia colocar um 5 no denominador. Aí você vai olhar aqui para a segunda fração. Então, especificamente para o numerador. Então, você vai começar a preencher por aqui. Então, olhando aqui para a segunda fração, você vai colocar aqui o maior número possível, claro que menor do que 11, obviamente, de tal forma que essa divisão dê um número par. Certo? Então, você vai colocar o maior número possível de forma que essa divisão aqui dê um número par. No caso aqui, o maior possível é o 8. E sempre acompanhado do π, porque aqui nós temos 11π, certo?
Então, observe que 8 dividido por 4 é 2. Aí, nós colocamos 8 aqui. Se colocamos 8, para 11 falta quanto? 3. Então, você já consegue determinar o numerador da primeira fração. Então, veja o seguinte, ó. Dividindo, repete aqui a primeira fração, menos 3π sobre 4, e dividindo 8π sobre 4, nós vamos encontrar 2π. Observe que eu repeti novamente, menos 3π sobre 4, e escrevi menos 2π da seguinte forma, ó, menos 1 vezes 2π. Por que eu escrevi dessa forma? Porque o 1 aqui não altera na multiplicação, ele é o elemento neutro. E para você observar que este 1, ele é uma volta no sentido negativo. Ou seja, ele é um número de voltas, só que aí no sentido negativo, porque o meu arco é negativo, certo? Aí veja o seguinte, ó. Depois você vai pegar este primeiro valor, certo? Porque ele vai ser importante para você conseguir encontrar a primeira determinação positiva. Então, você pega menos 3π sobre 4 e vai adicionar a ele 2π. Por que 2π? Porque 2π corresponde a uma volta completa, certo? É sempre 2π que eu vou adicionar? A resposta é sim, certo? Neste caso aqui com radiano, sempre que você fizer este processo aqui primeiro, encontrar esse primeiro valor aqui da fração, você vai adicionar 2π, sempre que ele for negativo. Se ele for positivo, ele já vai ser a primeira determinação positiva. Então, adicionando a fração, nós vamos ter o seguinte, ó, você vai repetir o 4 e vai fazer um meio pelos extremos. Aqui embaixo do 2π tem um 1. Então, 1 vezes menos 3π vai ficar menos 3π. Aí, mais 4 vezes 2π, 8π. Menos 3π mais 8π dá 5π e repete o denominador, que é 4. 5π sobre 4 vai ser a sua primeira determinação positiva, ou seja, o alfa. Lembra lá dos slides anteriores que a gente tinha aquela expressão geral? Então, a gente pode escrever assim a expressão geral. 5π sobre 4 mais k vezes 2π, só substituindo o valor de alfa, com k pertencente aos inteiros. Então, é muito importante que você escreva isso daí em detalhes, para que você consiga compreender o máximo possível. Então, nós ficamos por aqui. A nossa aula está baseada no livro Contato Matemática, do Joami Souza, volume 2. E até o próximo vídeo.